Olá, segundos anos! Hoje a nossa aula é na apostila número 3, aula de número 17, Recursos Argumentativos. E o objetivo principal dessa aula é a gente falar sobre o desenvolvimento da dissertação. Então, nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, nós vamos falar especificamente mais focados para o desenvolvimento da dissertação. E aí, consequentemente, nós vamos falar do quê? Do processo de argumentação que está lá dentro do desenvolvimento, né? Mas antes de nos aprofundarmos, vamos antes falar de uma diferença que existe entre demonstração e argumentação. Ambas, argumentar e demonstrar, ambos, estão dentro do campo da racionalidade. Eles pertencem ao campo racional, mas eles possuem algumas diferenças entre si. Quais são as diferenças em argumentar e demonstrar, Enquanto a demonstração ele segue uma forma lógica formal, a argumentação ela segue uma forma lógica informal. Presta atenção, eu disse lógica formal e lógica informal, e não linguagem, tá? A demonstração, ela segue uma linguagem bem definida. Quando você está demonstrando, você segue uma linguagem bem definida, com regras estabelecidas para o esclarecimento objetivo e instantâneo de quem está escutando. Ela é imune ao contexto comunicativo. São apresentados conceitos para as pessoas, E eles são considerados evidentes. É aquele pronto. A argumentação, já por sua vez, ela põe todos os conceitos em discussão, a ponto de que o objetivo simplesmente, entrega o contexto comunicativo, ele entrega totalmente o contexto comunicativo e é utilizado uma linguagem natural, o que torna tudo mais sensível a várias interpretações. Agora que nós relembramos as diferenças que existem, pessoal, entre demonstrar e argumentar, nós vamos retomar aos objetivos dessa aula, que são falar de desenvolvimento, falar do processo argumentativo que ocorre dentro do desenvolvimento. E nessa aula, nós vamos privilegiar os argumentos que tiram proveito do repertório cultural. Sim, o repertório cultural, que é um nível de cultura ou instrução de uma pessoa. É todo o conhecimento que ela tem armazenado, como se fosse nesse baú. Ela tem lá os conhecimentos que ela guarda nesse baúzinho, de ideias, de tudo, Às vezes, alguns alunos eles me perguntam de onde que nós vamos extrair argumentos para colocar numa redação. E a resposta, pessoal, é a mais simples possível. É importante nós recorrermos ao nosso repertório cultural e também à tradição do bom senso, a observação da realidade concreta. Cada uma dessas fontes corresponde a um tipo de argumento que você vai acabar utilizando. Então, pessoal, lá na apostila de vocês, na página 17, diz que no desenvolvimento, é onde você mostra todo o seu poder argumentativo. E é nele que você ganha o leitor e garante o quê? Garante uma boa nota. Tudo por quê? Porque o desenvolvimento ele é considerado o núcleo do processo de argumentação. Porque ele é iniciado pela introdução e ele vai ser encerrado na conclusão. Então, o desenvolvimento é o núcleo. No desenvolvimento, a dissertação ela expande um foco e mobiliza um conjunto de informações, a fim de quê? De fundamentar a tese que foi apresentada na introdução, por meio de diversos comentários. Aí o enunciador, ele argumenta para quê? Para dar maior credibilidade à sua visão de mundo, enriquecendo todo o debate. Os comentários contam com um repertório comum de conhecimentos que funcionam como premissas em que se baseia a argumentação. Aí
E, além de apresentar fatos que fundamentem a sua dissertação, é importante que você também aponte argumentos contrários e que aponte por que, de acordo com a sua tese, eles não são verdadeiros. Porque, afinal, pessoal, a dissertação não é um artigo de opinião. Então, significa que as suas opiniões contrárias, elas também devem ser consideradas na hora de argumentar. Seguindo na apostila, nós temos 3 tipos de argumento: argumento de autoridade, de consenso e de provas concretas. O argumento baseado na autoridade, ele consiste em recorrer, pessoal, a personalidades. É um argumento baseado na opinião de um especialista. Então, a gente acaba tirando proveito de sua credibilidade, de seu prestígio, para melhor defender a nossa tese. O argumento baseado em consenso, ele faz o quê? Ele reafirma conceitos que são aceitos sem discussão, por mero bom senso mesmo. Ele recorre a noções consideradas óbvias e universal para conduzir o auditório à sua tese. Um exemplo de argumento de consenso pode ser observado na frase, por exemplo, a educação necessita de investimentos. Este enunciado, pessoal, ele será aceito pela população sem necessidade nenhuma de comprovação. Sendo assim, uma ideia aceita facilmente por todos. E o argumento baseado em provas concretas, ele consiste na apresentação de dados que servem para a comprovação de uma tese. E são eles levantamentos, estatísticas, pesquisas, exemplos ilustrativos. Provas concretas criam um efeito de sentido de realidade e colabora para tornar tudo mais evidente ao público referente à tese que está sendo defendida. Agora então vamos à leitura dos textos em classe. Texto para a questão 1. Brazuca é um nome triste, mas não por ser com Z. A escolha do nome da bola que a Adidas lançará para a Copa do Mundo de 2014 foi feita por uma votação na internet a partir de uma lista tríplice. Com 77,8% das preferências, Brazuca derrotou Bossa Nova e Carnavalesca. Como quase todos os analistas da língua que estão de plantão esta semana, lamentei a notícia. Considerava a Bossa Nova o menos ruim de 3 nomes fracos, mas por motivos diversos. Não é a grafia com Z que me incomoda, mas a palavra em si. Convém explicar. Sim, é verdade que todos os dicionários e o vocabulário ortográfico da língua portuguesa VOLPE, da Academia Brasileira de Letras, registram apenas brazuca com S. Afinal, a palavra não é derivada de Brasil, brasileiro? Eis toda a base para a argumentação dos que implicaram com a grafia. Uma argumentação que deixa de levar em conta 2 fatos singelos. A forma brazuca com Z é muito mais usada na vida real. Uma pesquisa no Google traz mais de 4 milhões de páginas, contra pouco mais de 1/10 disso para a brazuca com S. Pode-se defender a tese de que a preferência popular não é suficiente para alterar a grafia de um termo vernáculo. Mas, atenção, estamos falando da palavra informal, brincalhona, recente. Brazuca é uma gíria, e as gírias, como todas as criações populares, têm a mania de escolher como serão conhecidas. Ainda que não fosse assim, o batismo da bola da Copa do Mundo é um ato de branding, ramo do marketing que tem regras próprias, entre elas a de privilegiar formas gráficas fortes. E nesse mundo a letra Z goza de grande prestígio. Naturalmente, a correspondência à grafia Brasil com Z, numa marca destinada a ter circulação internacional, também deve ter sido considerada um triunfo por seus criadores. Se não é a grafia, o que sobra para criticar em Brazuca? A bola?
Sua carga cultural idiota, só isso. O fato de que brazuca com Z ou com brazuca com S, a palavra é um sinônimo tolo de brasileiro, o termo nasceu em Portugal, com o tom depreciativo. O sufixo uca, o mesmo de michuruca, deixa isso claro, numa espécie de contraponto ao uso portuga. Até aí tudo bem. A própria palavra brasileiro tinha uso pejorativo, antes de ser assumida em espírito de desafio pelos nativos dessa terra. O problema é que, ao ser adotado por aqui, brazuca ou brazuca com Z ou com S, virou um clichê patriótico viscoso, folclórico e carregado de autocomplacência, primo da malemolência, da ginga e da incrível musicalidade de muitos insoneiros que habitam esse gigante adormecido. E é por isso que brazuca é bola fora e brazuca com S não seria melhor. Questão número 1. Numerem os parênteses, estabelecendo a ordem que os argumentos aparecem no texto. Já vou fazer a leitura dessa questão na ordem, pessoal, em que eles apareceram. Então, primeiro apareceram as ponderações sobre a escolha do nome da bola, críticas dos analistas à posição normativa. Depois apareceram as razões relacionadas à grafia que devem ser levadas em conta na avaliação. Depois foram as razões relacionadas às estratégias de mercado que foram consideradas para a escolha desse nome. Depois, como quarto, a apresentação de conotações possíveis para o nome brazuca com Z. E por último, a crítica às representações culturais que emanam do nome escolhido. Então, ficou sendo a alternativa E, 4, 2, 5, 1 e 3. Na questão 2, vocês lembram que nós estávamos falando sobre os argumentos? Eu expliquei sobre os argumentos de provas concretas. Então, nessa questão 2, nós temos um argumento de prova concreta. Então, uma das mais eficientes estratégias de argumentação é o recurso aos dados concretos. A questão a seguir é uma boa oportunidade para tirar proveito dessa estratégia. Então, nós temos um mapa aqui. O relatório da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura da ONU, divulgado em 16 de nove de 2014, mostra a divulgação da fome no mundo. O mapa mostra a distribuição geográfica de áreas com diferentes graus de concentração de pessoas que passam fome. Segundo a organização, no período de 1990 a 1992, 14,8% dos brasileiros passavam fome. Para o período de 2012 a 2014, o índice brasileiro caiu para 1,7%. Escreva um texto informativo opinativo de 10 a 15 linhas a respeito da fome no mundo, destacando a presença ou ausência do problema nos diferentes continentes. Seu texto deve apresentar um panorama geral do problema no mundo, exemplificando com casos significativos de cada região. Comentar a situação no Brasil no presente quadro, destacando a evolução do país desde os anos de 1990. Essa questão, resposta pessoal, cada um faz o seu. Pessoal, nós temos também a questão 3, que é uma produção de texto. Então, vocês podem optar em fazer a 2, que é sobre a fome no mundo, ou a 3, ok? Aí vocês podem escolher. A 3 diz assim: em algumas situações, o recurso do bom senso pode ser suficiente para conseguir um bom efeito argumentativo. O exercício a seguir pode servir para ilustrar isso. Não temos Wi-Fi, conversa entre vocês. A placa reflete a existência de uma prática atual muito comum. Escreva um texto argumentativo de 10 a 15 linhas, pondo em confronto as informações contidas na placa.
e a referida prática vigente. O seu texto deve explicar que prática é essa, assumir uma posição em relação a ela e apresentar argumentos que sustentem o seu posicionamento, apelando ao consenso. Ok? Então, vocês podem escolher em fazer a produção 2 ou a 3 no caderno de vocês. Muito obrigada por participarem dessa aula. Faça os exercícios propostos com capricho e corrigiremos em nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!